E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios do planeta, o Triângulo das Bermudas. Imaginem só, uma área enorme no meio do Oceano Atlântico, com um formato triangular, que coloca medo até nos navegantes mais experientes. Esse lugar, conhecido como Triângulo das Bermudas, ou Triângulo do Diabo para os mais supersticiosos, é famoso pelos desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. A área em si é delimitada por 3 pontos: Miami, lá nos Estados Unidos, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, formando um triângulo quase perfeito. Mas não se enganem pela beleza do lugar, porque essa região é conhecida por suas águas imprevisíveis, com tempestades violentas e correntes marítimas para lá de perigosas. As lendas e mistérios que cercam o Triângulo das Bermudas mexem com a curiosidade e o medo da gente há séculos. Dizem que o próprio Cristóvão Colombo, lá no século XV, já tinha percebido coisas estranhas na região, como a agulha da bússola dele pirando. Mas foi só no século XX que o Triângulo ganhou fama mundial como um devorador de embarcações e aeronaves. Preparem-se, porque vamos desvendar os mistérios do Triângulo das Bermudas e descobrir a verdade por trás dessas histórias. No próximo bloco, vamos conhecer algumas histórias de arrepiar sobre navios fantasmas e aviões que sumiram sem deixar rastros. Não saiam daí! O Triângulo das Bermudas é um verdadeiro arquivo de casos misteriosos. Um dos mais famosos é o desaparecimento do USS Cyclops, um navio de carga da Marinha dos Estados Unidos. Em março de 1918, o Cyclops, que era gigante, simplesmente sumiu do mapa, levando com ele mais de 300 pessoas. Outro caso intrigante é o do voo 19. Em dezembro de 1945, 5 aviões da Marinha Americana, mais precisamente aviões TBM Avenger, desapareceram durante um voo de treinamento. O mais assustador é que, antes de sumirem do radar, o líder do esquadrão relatou falhas nos instrumentos de navegação e disse que o mar não estava com cara boa, como se algo estivesse errado. E as histórias não param por aí. Navios desaparecendo sem mandar um SOS, aviões sumindo dos radares como se fossem fantasmas. Tudo isso contribui para a aura de mistério que envolve o Triângulo. Esses relatos, cheios de detalhes sinistros, alimentaram a imaginação popular e deram origem a inúmeras teorias, que vão de portais para outras dimensões até abduções alienígenas. A seguir, vamos explorar as teorias mais populares, tentando separar o que é lenda do que pode ser verdade. Não troquem de canal! As explicações para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas são muitas e variadas. Tem gente que acredita que portais para outras dimensões se abrem no meio do oceano, engolindo tudo que passa por perto. Outros juram, de pés juntos, que são ETs abduzindo pessoas e veículos. Mas calma, que também existem as teorias científicas, que buscam explicações mais pé no chão. Uma delas fala sobre a presença de hidratos de metano no fundo do oceano. Essa substância, quando liberada em grandes quantidades, pode diminuir a densidade da água, fazendo com que navios afundem mais rápido que um pão de queijo no café. Outra teoria que faz sentido é a da ocorrência de ondas gigantes, também conhecidas como paredes de água. Essas ondas, que podem chegar a 30 metros de altura, aparecem do nada e são capazes de destruir embarcações em questão de segundos. Apesar de tantas teorias, a verdade é que muitos dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser explicados por fatores bem mais mundanos, como erros humanos, falhas mecânicas e condições climáticas extremas. Vamos desvendar essas explicações no próximo bloco. Apesar de toda a mística, muitos dos casos no Triângulo das Bermudas têm explicações bem racionais. As tais ondas gigantes que mencionamos antes são um bom exemplo. Essas paredes de água, que antes eram consideradas lenda, são hoje reconhecidas pela ciência e podem ter sido responsáveis por diversos naufrágios.
Outro fator que pesa bastante é o erro humano, que é clássico. A região do Triângulo das Bermudas é conhecida por suas águas rasas e bancos de areia, o que pode causar muitos acidentes. Some isso a tempestades tropicais e furacões, que são comuns na área, e temos um mar para lá de perigoso. As falhas mecânicas também não podem ser descartadas. Navios antigos, sem manutenção adequada, podem apresentar problemas nos motores ou nos sistemas de navegação. E aí já viu, né? No caso de aviões, falhas nos instrumentos ou falta de combustível podem ser fatais. A falta de comunicação também contribui para o mistério. Em muitos casos, navios e aviões desapareceram sem conseguir pedir ajuda, o que dificulta as buscas e aumenta a aura de mistério. Mas será que todos os casos são realmente inexplicáveis? Veremos a seguir. Apesar do mito ser forte, a verdade é que a maioria dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas tem uma explicação. A Guarda Costeira Americana, por exemplo, não considera o Triângulo como uma área de risco e afirma que a taxa de desaparecimentos na região não é diferente de outras áreas com bastante movimento de navios e aviões. As investigações de casos famosos, como o do voo 19, apontaram para falhas humanas e erros de navegação como as causas mais prováveis. A falta de destroços, em muitos casos, pode ser explicada pelas fortes correntes marítimas, que podem levar os destroços para longe do local do acidente. O Triângulo das Bermudas continua a fascinar e intrigar, mas a realidade é que a maioria dos mistérios já foi desvendada. A combinação de fatores naturais, como as famosas tempestades e ondas gigantes, com erros humanos e falhas mecânicas, é mais que suficiente para explicar a maioria dos casos. Mesmo assim, a lenda do Triângulo das Bermudas persiste, alimentada por livros, filmes e programas de televisão. O mistério, mesmo sem respostas definitivas, continua a despertar a curiosidade e a imaginação das pessoas. E assim, o Triângulo das Bermudas permanece como um dos enigmas mais fascinantes do mundo, mesmo que a maioria de seus segredos já tenha sido revelada.